É verdade que se todos os chineses concordarem em dar um pulo ao mesmo tempo, haverá um terremoto de proporção mundial? Olá, meu nome é Hindenburg e esse é mais um episódio da sessão Oráculo. Essa questão em si eu não acharia interessante, mas pelas respostas que foram dadas, eu achei necessário porque todas as respostas estavam erradas, né? E grosseiramente erradas. Então eu achei que era necessário responder, porque já que ninguém deu a resposta certa, vários físicos inclusive deram respostas absurdas, eu achei que precisava revisar. Obviamente, se todas as pessoas pularem, ou até se uma pessoa pular, vai provocar um terremoto e vai ter proporções mundiais, porque é uma questão de propagação de onda de choque, né? Um conceito físico elementar. Então, se eu der um pulo aqui, por exemplo, eu propaguei uma onda de choque que ela vai se dissipar ao longo do planeta, mas ela não vai se dissipar completamente nunca. Ela vai continuar se propagando, né? Inclusive, um dos fundamentos da teoria do caos é justamente esse, né? A teoria do caos ela determina que o bater de asas de uma borboleta pode provocar um furacão no outro lado do mundo. Então, se eu estalar os dedos aqui, ou se eu der um tapinha no chão, pode provocar também um terremoto local e em outras partes. Ele pode propagar uma série de eventos, de bifurcações, que vão, em algum ponto, gerar um terremoto mais intenso. Além do terremoto local, que também vai se propagar indefinidamente. Ele vai continuar gerando uma onda de choque, essa onda de choque vai se propagar. A escala Richter, né? A escala Richter, ela atualmente não se usa mais a escala Richter, embora eles continuem usando o nome da escala Richter, mas eles falam mais de uma escala de momento, né? De momento que é a velocidade vezes a massa. Então, e a maneira como eles fazem a medida, geralmente está relacionado com o cisalhamento, né, de camadas geológicas, em que você tem uma partição, né, para baixo, você tem um deslocamento e tem uma queda de uma região, que é o que eles chamam de normal, ou uma inversa quando vai para cima, no caso o Chile, por exemplo, as cordilheiras que se formaram no Chile, são de uma falha geológica inversa, né, que ela subiu, formou aquelas montanhas, né, devido a uma falha geológica. E tem as que se deslocam, né? Assim que você provoca uma ruptura do solo, uma vai numa direção, outra vai na direção oposta, né? Que esse movimento assim, que vai acabar provocando uma ruptura. Então, com base no tamanho, né, na área dessas... A área já não é o termo adequado, embora eles usem o termo área, mas a área é uma região com duas dimensões e, na verdade, é um fractal. Né? No mundo real que nós temos, são fractais. Então, o termo que eles usam não é correto. E a métrica que eles usam também não é correta, mas é melhor do que a antiga escala Richter, né? Então eles medem a região, a área da falha geológica, eles medem algumas características dessas falhas e a partir daí eles fazem uma medida mais objetiva do que... Porque a escala Richter ela se baseava na amplitude do movimento do sismógrafo situado a 100 km de distância do epicentro do abalo sísmico. Então se você está numa região oceânica, a propagação do choque na água ela vai se dissipar muito mais rapidamente, né? E vai chegar a uma onda de choque muito mais tênue do que se você estiver numa região mais rígida. Aí vai depender do nível de rigidez dessa região. Se ela é mais basáltica, qual a densidade dos materiais, né? Os componentes, se você tem mais carbono naquela região. Então tem muitos fatores, mais metais, né? Tem muitos fatores que vão influir no resultado e que não vão refletir exatamente qual era a intensidade energética, que você vai medir uma escala em joules, né? A escala Richter, você converte a magnitude em joules, que é uma unidade de energia. Então você tem uma energia no epicentro, e quando você mede a 100 km de distância, como era o método proposto por Richter, a medida que você faz aqui pela amplitude do sismógrafo, ela não vai refletir corretamente a intensidade no ponto de origem. Ela vai depender do caminho que ele fez. Se esse caminho foi feito numa região com mais água, com mais sal, com mais basalto, né? Quais eram os componentes rochosos e metálicos que estavam ali, a densidade desses componentes. Então tem muitos fatores, né? Se já havia outras falhas com descontinuidades que amorteciam o impacto. Então você tem muitos fatores que vão interferir naquela medida, que não vão refletir corretamente qual era a intensidade do terremoto em si. Porque o objetivo é medir a intensidade do terremoto e não medir a intensidade que chegou a 100 km de distância.
por isso que não era mais adequado, né? Por isso falhava a escala Richter, falhava e continua falhando, né? E por isso ela foi substituída por uma medida de momento, que é melhor, mas ainda apresenta várias outras falhas, não é o mais apropriado também. Apresenta limitações, né? Mas outras limitações, e comparativamente é melhor do que a escala Richter. Mas o ponto importante é, a escala Richter é uma escala logarítmica que tenta medir a intensidade que é conversível em joules. Então, 0 pontos na escala Richter corresponde a mais ou menos uns 22 mil joules de energia. Para ter uma ideia do que isso representa, né, uma pessoa pulando, como é que nós calculamos a energia de uma pessoa pulando? Vamos considerar a energia potencial, né? Se eu pular 30 centímetros de altura, vamos supor que eu pese 70 quilos, né? E a aceleração gravitacional aqui acho que é 9,786 metros por segundo ao quadrado. Vamos considerar 10, vamos arredondar os números todos, né? Então, 10 metros por segundo ao quadrado. Se colocar 9,8 vai ser adequado também, porque vai dar mais ou menos 200 no final, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. A minha massa 70 quilos. Vamos supor que eu saltei 30 centímetros de altura. Então, 0,3 metros. Aí multiplica tudo, né? 0,3 vezes 70 vezes 9,8 vai dar mais ou menos 200, um pouco mais de 200, né? Então, se eu der um pulo aqui, a energia potencial desse pulo vai ser de 200 joules, aproximadamente 200 joules. Então, na escala Richter, né, o ponto zero da escala Richter é mais ou menos 20 mil joules. A escala Richter ela varia a cada 2 pontos, ela varia uma proporção de 1000, né? Então, se voltar 2 pontos, 2 negativo, né, menos 2 na escala Richter, corresponde a 20 joules. 20 joules, ou seja, 1/10 do meu pulo. Se eu dei um pulo aqui, eu provoquei um terremoto, né? Se eu der um pulo de 30 centímetros de altura, eu vou provocar um terremoto com mais de menos 2 pontos na escala Richter. Terei que calcular exatamente, porque vai ser uma escala logarítmica, né? Então não é tão simples de calcular. Mas seria mais ou menos menos 1,3 por aí, né? Menos 1,3 pontos na escala Richter seria o terremoto que eu provocaria dando um pulo. E esse terremoto é de proporção mundial, porque ele vai se propagar, a onda de choque vai se propagar pelo mundo inteiro. Então é provocado um terremoto, gerada, né, uma onda de choque, e ela se propaga continuamente, não tem uma razão para que ela pare de se propagar. Ela não vai se propagar para o espaço, porque tem uma descontinuidade, né? Tem espaço quase vazio intercalando, então ela não vai chegar até Marte. Essa onda de choque não vai alcançar Marte de forma direta, embora por efeitos gravitacionais ela possa causar perturbações na posição da Terra, que vão também afetar Marte. Porém, a própria onda de choque em si, né? Marte não vai sofrer a onda de choque que foi provocada pelo meu salto. Porém, todas as partes da Terra, não só na superfície, mas também no interior da Terra, todos vão sofrer a consequência desse meu pulo. Um chinês que deu um pulo também vai. E no caso da China, todos os chineses juntos, eles dão mais ou menos 1,4 bilhões, né, de habitantes. A população tem mais ou menos uns 5% com menos de 10 anos, né? Então teria que pegar as porcentagens, porque as pessoas mais novas pesam menos, né? As crianças recém-nascidos até 10, 15 anos vão pesar menos do que os adultos. Os adultos, a partir dos 15, 20, vão pesar mais ou menos 70 quilos. Menos do que isso vão pesar menos. Teria que fazer uma integral para calcular exatamente os valores, mas vamos pegar um valor aproximado, vamos supor que seja 60. Né? Porque você vai ter uma maioria com 20 anos ou mais, e com 20 anos ou mais vão ter todos aproximadamente, em média, né? Vai ser 70. Então vai ser uma média razoável para os adultos, e pegando também a média das crianças, vai dar por aí uns 60 quilos de média global de todos os chineses. Tem que considerar também que não tem como todos os chineses pularem, simplesmente porque alguns deles são crianças recém-nascidas. Desses 1,4 bilhões de chineses, vários deles, né, mais ou menos 2% da população, 2% não, um pouco menos, né, 1% da população ainda não consegue nem andar, muito menos pular. E alguns já são idosos, estão internados em hospitais, tem várias pessoas que não possuem pernas, né, então não dá para todos eles pularem, como foi proposto na questão. Se fosse provocada uma explosão com 80 toneladas de TNT, seria equivalente ao efeito de todos os chineses que conseguem pular, pulando simultaneamente. Mais ou menos seria esse efeito, que corresponde a aproximadamente o dobro do evento de Tunguska, de 1908. Né? Um fragmento do cometa Encke
entrou na atmosfera terrestre, colidiu com a região de Tunguska e provocou uma devastação gigantesca, né? E isso provocou um abalo sísmico que foi medido em várias partes do mundo, e esse abalo sísmico equivale aproximadamente a metade do efeito produzido por todos os chineses pulando juntos. Então, se todos pulassem simultaneamente, é claro que tem uma diferença importante, porque o evento de Tunguska foi concentrado numa região muito estreita, e os chineses estariam espalhados por uma superfície muito grande, né? É diferente em termos de... É como se você sentar numa cadeira que tem vários pregos. Você não vai furar porque tem vários pregos, a superfície total da soma dos pregos vai ser suficientemente grande para não furar. Se você tivesse um prego só, furaria o seu corpo. Se você senta num prego, vai furar o seu corpo. Agora, se você senta numa cadeira de pregos, ou aqueles faquires, né, que eles deitam em camas de pregos, eles não furam as costas, não furam o corpo, porque cada ponta tem uma pequena superfície. E quando você soma todas aquelas superfícies, é suficiente para não furar a pessoa. Se você somar todas as superfícies dos pregos, é como se fosse mais ou menos assim. É como se você apoiasse o seu corpo todo, né, numa superfície desse tamanho. Então não vai furar o seu corpo, né? Agora, se for um prego só, vai furar. Então, tem essa diferença em função da concentração da população chinesa, que vai estar espalhada em vários pontos. O evento de Tunguska foi concentrado numa área muito menor. O meteorito, o fragmento do cometa, colidiu com uma região pequena, uma região estreita, relativamente estreita. Ou se fosse explodido, 40 toneladas, 80 toneladas de TNT também estariam concentradas, poderiam ser espalhadas também, né? Ou concentradas numa mesma região. O importante é que a energia liberada pelo salto de todos os chineses, ou os chineses que podem pular, né, que é equivalente à energia liberada pelo dobro do evento de Tunguska, ou pelo equivalente a 80 toneladas de TNT, é aproximadamente o mesmo efeito, né? Em todos esses casos, nós temos a mesma quantidade de energia produzida. E a escala Richter, assim como a escala de momento, elas medem a intensidade, né? Na verdade, a escala Richter mede a energia, a escala de momento ela mede o equivalente, né? O momento não é a mesma coisa que energia. Energia é a massa vezes a velocidade ao quadrado, e o momento é a massa vezes a velocidade. Então não é exatamente a mesma coisa, mas a escala de momento ela é mais apropriada, ela é mais acurada do que a escala Richter. A escala Richter ela é mais suscetível a diferentes perturbações que podem interferir no resultado da medida em relação à variável que se deseja medir, né? Mas ambas tentam atingir o mesmo objetivo e conseguem razoavelmente. Dá para converter razoavelmente bem uma escala na outra. E o importante é, sim, né, se uma pessoa pular, se um camundongo pular, ele vai produzir um terremoto que vai ter uma determinada intensidade na escala Richter. No caso, os terremotos mais intensos, eles alcançaram cerca de 8, 9 pontos na escala Richter, né? Os terremotos históricos de maior proporção alcançaram cerca de 8 a 9 pontos na escala Richter. A escala Richter original, ela ia de 0 a 9, né? Eles achavam que não era possível medir terremotos menores, com intensidade menor do que 0, e que não existiriam terremotos mais intensos do que 9. Depois se verificou que ocorreram alguns terremotos com intensidade maior do que 9, e também se desenvolveram instrumentos mais sensíveis, capazes de medir valores muito menores do que 0, né? Menos 3, menos 4. O próprio celular, eu não sei se no iPhone tem, mas para o Android você consegue fazer download de medidores de... não sei exatamente o termo que eles usam, mas tem instrumentos, né? Tem sensores para o celular, depende do celular, mas quase todos têm, que você consegue medir vibração, né? Acho que eles usam vibração mesmo o termo. E a vibração é basicamente uma medida de terremoto, né? Então você consegue colocar no celular, você coloca o aparelho em cima de uma mesa, você dá uma tremidinha na mesa e ele vai mostrar um gráfico, né, da trepidação que foi produzida. Então é possível, se você der um pulo, se você coloca perto de onde você vai pular e você dá um pulo no chão, se for um tablado principalmente, mesmo que não seja um tablado, mas principalmente se for um tablado, quando você dá um pulo, vai tremer, né, a mesa e o celular vai detectar essa perturbação. Quando Michelson e Morley fizeram os experimentos para medir a velocidade da luz, eles tiveram problemas justamente porque as carruagens que passavam na rua, a alguns metros de distância, né, algumas dezenas de metros de distância, as carruagens que passavam provocavam trepidações nos instrumentos que estavam lá dentro. Não porque causavam perturbações grandes, né,
Mas para o limite de precisão dos instrumentos, que era o interferômetro, né, de alta precisão, as carruagens que passavam lá fora afetavam as medidas. Então eles tiveram que colocar os interferômetros em cima de piscinas, né? Acho que eram piscinas de mercúrio, porque mercúrio tem uma densidade alta, né? 13,46 gramas, 13,546 gramas por 13,595 se for a 0 graus Celsius, e 13,546 se for a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, né? Então, como a densidade do mercúrio é alta, então se você coloca metal em cima do mercúrio, o metal vai flutuar. Então os interferômetros eram colocados em piscinas, acho que eram de mercúrio, mas não tenho certeza, né? Então eles colocavam interferômetros em cima dessas piscinas, porque quando a onda de choque chegava nessa piscina, a propagação da onda de choque no líquido era amortecida, e aí acabava não prejudicando tanto os experimentos. Então isso no final do século XIX, 1881, e depois em 1887, né? Então eles tiveram essas consequências de só uma carruagem rolando, uma roda, nem pisando, né? Claro que as patas dos cavalos também. Então só de passar uma carruagem na rua, algumas dezenas de metros do laboratório, já prejudicava a estabilidade do instrumento de medida. Então já provocava um pequeno terremoto. Isso é basicamente um terremoto. O cavalo batendo as patas do chão provocava um terremoto que alcançava os instrumentos do Michelson e Morley. E também nos recentes microscópios de tunelamento, né? Inclusive na USP tem um telescópio de varredura, né? Que eles medem, eles observam na escala quase atômica praticamente, eles conseguem enxergar um átomo individual. E para isso eles passam uma agulha, que é constituída por apenas um átomo, e essa agulha se aproxima da superfície do que eles querem observar, e pelo campo magnético, né, pela variação na intensidade do campo magnético, eles formam a imagem do átomo. Claro que quando a gente fala observar, não quer dizer observar em luz visível, porque o comprimento de luz visível é muito maior do que o comprimento do átomo. O átomo tem 1 angstrom, né, 2 angstroms, e a luz visível tem 7.600, né, de 3.800 a 7.600 angstroms. Então o próprio comprimento de onda da luz é muito maior do que o átomo. Então não dá para você enxergar um átomo com luz, porque a resolução da luz não é suficiente, né? Ela é muito maior do que o próprio átomo. Mas dá para interpretar uma imagem pelo formato do campo em torno do átomo a partir de diferentes instrumentos, especialmente o microscópio de varredura, né? O microscópio de tunelamento. Então, quando você passa a ponta, né, da agulha, que o microscópio ele funciona como uma agulha, não como uma lente, né? Então, essa agulha vai passar próxima. Então, se você tiver uma trepidação pequena próxima, ela vai fazer aquilo encostar e vai quebrar o aparelho, né? Se tiver uma variação de um tamanho de um átomo, 2 átomos, ela vai encostar na superfície e danificar o instrumento. Para evitar que isso aconteça, eles também colocam, né, uma piscina de mercúrio e colocam um microscópio em cima dessa piscina para dissipar ondas de choque. Dos vários terremotos, geralmente isso fica nas regiões centrais de universidades e centros de pesquisa, justamente para que não tenha, né, nas proximidades, para evitar que tenha abalos sísmicos próximos. Só das pessoas caminharem perto do laboratório já provoca essas pequenas perturbações. Então, sim, né, se todas as pessoas da China pulassem, obviamente produziria, e não só produziria todos os chineses. Se uma pessoa pular, já vai produzir, né? Se uma mosca pousar no chão, já vai produzir um abalo sísmico, só que vai ser muito pequeno. A intensidade desse abalo vai ser muito pequena, porém vai produzir, vai existir, inclusive em muitos casos pode ser medida próxima e pode ser medida também em distâncias grandes, né? Então todas as respostas que eu vi sobre esse assunto estavam completamente equivocadas, porque eles falavam que não produzia efeito nenhum. Óbvio que produz, inclusive são medidos esses efeitos, né? Nós mesmos podemos medir com celular em casa, e afetam instrumentos de medidas de alta precisão. Desde o século XIX já se verifica, né, as consequências de pequenos terremotos produzidos em localidades por animais caminhando, né, cavalos no caso, as carroças, né, as carruagens, a roda passando nas irregularidades da superfície. Tudo isso já é detectado há muito tempo, né? Então, sim, é produzido, nós podemos calcular a intensidade. Ela é muito pequena em relação às características totais da Terra. Por exemplo, eu vi perguntas se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, se ia destruir a Terra. Não, não vai destruir a Terra, quase não vai produzir efeito relevante. O efeito vai ser mínimo em relação à massa da Terra.
A massa de todos os chineses é só multiplicar, né, 1,4 bilhões por mais ou menos 60 quilos. Então você vai ter quase 100 bilhões de quilos. A massa total da Terra é 5,972 trilhões de quilos. Né? 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos. Então é muito maior, né? Muitas ordens de grandeza maior. A massa dos chineses é 10 elevado a 11. Né? 10 elevado a 11 quilos, a massa da Terra é 10 elevado a 24. Então é bilhões, é trilhões de vezes maior do que a massa dos chineses. Então não iria destruir a Terra, não iria produzir uma mudança no período de rotação, no eixo axial, que fosse mensurável pelos nossos instrumentos atuais. Produziria uma pequena diferença, com certeza vai produzir uma pequena diferença, mas ele é tão pequena que não chegaria a ser medida. Os efeitos que produziria nas propriedades do planeta Terra. Mas, com relação aos abalos sísmicos na superfície da Terra, seriam facilmente medidos, nas proximidades principalmente, né? E até mesmo em distâncias relativamente longas. No caso do evento de Tunguska, o choque que foi provocado foi medido em várias cidades muito distantes de Tunguska. Então, é basicamente isso, né? Então, sim, produziria um terremoto. Esse terremoto teria proporções globais, né? Seria sentido no mundo todo, e nem precisaria de que todos os chineses pulassem para produzir esse efeito. Uma pessoa pulando, né? Uma pulga pulando, já produziria esse efeito. Né? Então é basicamente isso. Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.